Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema super quente que é eleições 2022. E aí, quem que ganha? Lula? Bolsonaro? Neste vídeo eu vou compartilhar com você quem vai ganhar as eleições para presidente de 2022. Então, fique comigo até o final desse vídeo e veja as minhas previsões para quem vai ganhar as eleições de 2022. Antes de entrar no nosso tema, eu quero deixar alguns pontos bem claros. Eu não sou vidente, eu não sou adivinha ou nada do tipo. Eu apenas acredito acertar 100% no que eu vou dizer aqui neste vídeo. Outra coisa, eu não vim aqui afrontar ninguém, nem da direita, nem da esquerda, pois eu respeito o posicionamento e a escolha de cada um. E como eu prometi, eu vou dizer para você quem vai ganhar as eleições para presidente em 2022. E eu também tenho meu posicionamento e eu vou dizer aqui para vocês, sem medo, o meu posicionamento. Agora, antes de te dar o resultado das eleições para presidente de 2022, eu preciso urgentemente mostrar para você a visão de Deus de quem realmente deve estar no poder. Biblicamente falando, em 1 Timóteo capítulo 2, nos dá a diretriz de como eu e você deve agir antes de fazer essa escolha que implica diretamente na nossa vida, e eu te provo isso. Eu vou ler com você. Assim diz a Bíblia: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Eu sou cristã e o meu posicionamento como cristã me fez orar pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, me fez orar pela ex-presidenta Dilma Rousseff, no período que ela estava no governo, e me fez orar por todos os presidentes que exerceram governo no nosso Brasil e no mundo. Mas hoje o nosso presidente é o Jair Messias Bolsonaro e eu oro por ele, porque esse é um mandamento de Deus. E esse mandamento, ele implica diretamente na minha e na sua vida, como disse o versículo que nós lemos anteriormente. Então, a resposta de quem vai ganhar as eleições para presidente em 2022 está nas mãos de Deus. A decisão é dele. E escute bem o que eu vou te falar agora. A decisão é de Deus e ele vai nos dar dois caminhos. Ou ele vai nos dar uma vida tranquila e digna, pacífica, como diz o versículo, ou Deus nos dará uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, ou Deus entregará o Brasil na mão de saqueadores para julgá-lo. E o julgamento de Deus dói.
O julgamento de Deus dói muito. É só nós pegarmos a Bíblia e ler para entender o que eu estou falando. Um dos julgamentos terríveis de Deus foi quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Esse julgamento de Deus durou 70 anos. 70 anos os judeus ficaram na mão dos babilônios, cativos, escravos. Sabe por quê? Porque eles não buscaram a Deus, porque eles desobedeceram a Deus nas suas decisões, eles desobedeceram a Deus em tudo que eles estavam fazendo. E hoje, eu e você temos a oportunidade de buscar a Deus para eleger quem Ele quer que fique nesse poder. Essa eleição, meu irmão, ela vai depender do quebrantamento do meu e do seu coração diante de Deus, para que Ele possa colocar ali no poder quem Ele quer que governe o nosso Brasil. Como eu disse antes, o julgamento é triste, o julgamento é duro e doloroso. E agora imagina você, se Deus resolver, por causa da nossa desobediência, em não buscá-lo para tomar as nossas decisões, em não buscá-lo, fazer as decisões que glorificam o nome dele, porque nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Essa é a missão de Deus. É o Missio Dei de Deus. O que é o Missio Dei de Deus? É a missão de Deus de glorificar o nome dele. E nós, como suas criaturas, fomos feitos para esse propósito. Para que nós, como imagem e semelhança de Deus, dessemos glória a ele. Esse é a principal função nossa, do homem. Nós fomos criados para isso. Então, antes de nós irmos àquelas urnas e votarmos no nosso presidente, no nosso futuro presidente, vamos escolher bem quem Deus quer ali naquela presidência. Vamos verificar as ideologias de quem vai estar no poder. O que pensa o partido? O que pensa o outro partido? Quais as leis que estão no coração deles para serem implantadas no Brasil? Quais as liberações que estão no coração deles para serem implantadas no Brasil? Será que as ideologias deles estão de acordo com a palavra de Deus? Será que as ideologias deles estão de acordo com o que Deus pensou para que nós vivêssemos? Então, meus irmãos, antes que, como eu prometi, antes de eu dizer em quem eu vou votar, eu quero ler com você uma proposta. Essa proposta eu recebi de um autor desconhecido, mas é uma proposta que vai te ajudar a se posicionar e votar naquele que Deus vai colocar no seu coração. Eu vou ler essa proposta para você. Vamos acabar de vez com as brigas? Façamos o seguinte: a gente divide o Brasil em 2 países e elege um presidente para cada um. Lula de um lado e Bolsonaro de outro. Do lado direito do Bolsonaro ficarão os empresários, os empreendedores, o capitalismo livre, os cristãos, família tradicional, escolas com disciplina, policiais armados, crianças sem ideologia de gênero, partidos republicanos, aliados com os Estados Unidos e Europa, não ao aborto, estupradores presos, assassinos serão condenados sem progressão de penas, drogas proibidas, todos estudam
e trabalho para o seu sustento. Todos estudam e trabalham para o seu sustento. Sem cotas raciais. Bolsas de estudo para os alunos carentes, independente da raça. Valorização do mérito. Esses ficarão do lado direito, do lado do Bolsonaro. Do lado esquerdo, do Lula, ficarão do lado do Lula, né, que são apoiadores do Haddad, da Marina, do Ciro e do Boulos e do Dória. Desse lado ficarão sem militares, sem polícia armada, sem bancos, sem empresários, sem empreendedores, sem cristãos, partidos socialistas e comunistas, aliados a países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua. O aborto livre. Não existirá sexo, nem masculino, nem feminino. Tudo será o mesmo gênero. Não é obrigatório a trabalhar e nem estudar. Escolas sem disciplina. Crianças, olha bem, crianças dos 4 aos 10 anos irão aprender como fazer sexo nas escolas, com meninas ou com meninos, a depender da sua própria vontade. Bolsas famílias e todas as bolsas valerão. Não vai ter presídio, drogas totalmente liberadas, assaltante vai ser vítima, traficantes livres na praia, pedofilia livre, estuprador não é criminoso, é doente. E os presos ganham Bolsa Família. E aí? Escolheu o seu país? Eu fico do lado da direita. Eu fico com o Bolsonaro. E você? E agora, sem mimimi, apenas faça a sua escolha. Sem essa de querer pular o muro para o lado da direita, hein? Então, meu querido, minha querida, a escolha do novo presidente está na minha e na sua mão. Diante de oração e súplica diante de Deus. Vamos orar para que Deus coloque no nosso coração e eleja aquele a quem Ele quer para governar o nosso Brasil. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. A vontade de Deus é vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável. Que essa reflexão te faça escolher diante de Deus o presidente que vai trazer para as nossas vidas uma vida tranquila e pacífica e com toda piedade e dignidade. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde de eleger um presidente ao qual o Brasil seja julgado por Deus. E mais uma vez lembrando, meus irmãos, eu não estou aqui para afrontar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu apenas estou aqui discutindo ideias e ideologias, ou ideologias. Que Deus nos ajude a escolher nos pés do Senhor o nosso futuro presidente. Eu quero terminar esse vídeo com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, como nós lemos aqui na Tua Palavra, e a Tua Palavra diz que nós devemos orar pelos nossos presidentes. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego essa eleição de 2022 nas Tuas mãos. E eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, para que o Senhor eleja o presidente que nos dará uma vida tranquila e pacífica, digna
e com piedade, para que nós possamos viver, Pai, da melhor forma possível, como o Senhor planejou. Quantas vezes o seu povo sofreu, Pai, por causa de desobediência, por causa de não te buscar antes de tomar qualquer decisão. Mas, Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, humildemente, pedindo que o Senhor intervenha nessa eleição de 2022. Pai, abra os olhos daqueles que estão indecisos, daqueles que não sabem em quem votar, ou nem sabe qual a ideologia de cada partido. Ó Senhor, não deixe o nosso Brasil cair na mão de saqueadores. Não deixe o nosso Brasil cair na mão de pessoas que vão prejudicar as nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Intervenha nessa eleição e eleja aquele, Pai, que o Senhor escolheu. Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Perdoe os pecados do Brasil, perdoe os nossos pecados, Pai. Nós nos humilhamos diante da tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, Pai, coloque, Senhor, os desejos do seu coração em nosso coração. Converta, Senhor, o Brasil, converta-nos, Pai, a ti, porque só quando o Senhor nos converter a ti é que nós vamos poder fazer a tua vontade. É que nós vamos poder glorificar o teu nome, que esse é o propósito pelo qual nós fomos criados, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua misericórdia, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, alcance os nossos corações, em nome de Jesus, converta o Brasil a ti, Senhor. Em nome de Jesus, cumpra a tua promessa, Senhor, que o Senhor iria tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, aonde estaria registrado todas as suas leis. Ó Pai, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu oro, pedindo, Pai, pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida de todos os patriotas, Pai, e pela vida daqueles também que não estão enxergando, Pai, a ação do maligno, Senhor, nessa eleição. Mas, Pai, nós cremos na sua soberania, nós cremos no seu poder, nós cremos, Pai, que nada sai do seu controle e nós cremos que o Senhor vai eleger aquele que o Senhor quer colocar ali naquele país. Nesse país, no nosso país, no Brasil, eu só peço a Ti que tenhas misericórdia, Pai, que não nos entregue, Pai, para ser julgados, mas perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Essa eleição está nas mãos do Senhor. Não se esqueça disso. Nós comprovamos no versículo que quando nós oramos, nós suplicamos, nós buscamos a Deus, Ele intervém na história e muda a nossa história. Que Deus te abençoe.